Senhor. Minha casa será uma casa de bênção. Aleluia. Minha casa será um pedaço do céu. Nela estarão reunidos adoradores que só exaltam ao Deus verdadeiro e fiel. Minha casa será reconhecida como um lugar de milagre e oração, onde Jesus tem prazer em ficar, onde o Espírito Santo habita, onde há prosperidade, amor e vida. Faça do meu lar, Senhor, um lugar de harmonia. Faça do meu coração tua casa todo dia. Esteja à vontade pra ficar e nunca mais partir, pois a casa que um dia te recebeu nunca mais saberá viver sem ti. Nunca mais, Senhor. Oh Deus, Tu és necessário em minha família, Tu és indispensável em minha casa, Pai. Seja bem-vindo ao meu lar, Senhor. Aleluia. Minha casa será reconhecida. Minha casa será reconhecida. Eu creio. Como um lugar de milagre e oração, onde Jesus tem prazer em ficar, onde o Espírito Santo habita, onde há prosperidade, amor e vida. Aleluia. Faça do meu lar, Senhor, um lugar de harmonia. Faça do meu coração tua casa todo dia. Esteja à vontade pra ficar e nunca mais partir, pois a casa que um dia te recebeu nunca mais saberá viver sem ti. Faça do meu lar, Senhor. Faça do meu lar, Senhor, um lugar de harmonia. Faça do meu coração tua casa todo dia. Esteja à vontade pra ficar e nunca mais partir, pois a casa que um dia te recebeu nunca mais saberá viver sem ti. Pois a casa que um dia te recebeu nunca mais saberá viver sem ti.
sexta-feira. Amanhã é sábado, né? Sábado, domingo, dia para descansar, né? Sem aula, aproveitar esses 2 dias para assistir um filme, né? Com os pais, não é isso? Os irmãos, quem tiver, e aproveitar um pouco. Hoje nós iremos trabalhar com português e matemática, né? Revisando o que já aprendemos, certo? Para aprimorar mais os nossos conhecimentos, ok? Então, vamos à nossa agenda. Então, aqui, ó, a nossa agenda é português livro, páginas 97 até 99. E matemática no livro, página 197, ok? Copie para começarmos a nossa aula. Aqui, vamos começar com matemática, certo? E eu coloquei a primeira questão, né? Para fazermos a revisão, começando pela leitura dos números decimais, né? Nós sabemos que a leitura dos números decimais é o quê? Escrever por extenso, né? Sabemos que o que fica antes da vírgula são a parte inteiras, não é? E depois da vírgula são os décimos, os centésimos e os milésimos, certo? Então, como é que a gente faz a leitura dessa letra A? Isso aqui vocês vão fazer no caderno de matemática classe, viu? Podem pegar o caderno de matemática classe, fazer o cabeçalho e copiar. Copiem e respondam. Pegaram o caderno? Estou esperando. Pronto? Então, como é que eu leio esse número decimal? Como é que a gente lê? 8 que? Inteiros. E quanto? E 6 décimos. Muito bem. Então, nós temos, ó, 8 inteiros, né? E 6 décimos. 8 inteiros e 6 décimos, não é? A letra B, como é que eu escrevo? Como? 1 inteiro e 4 décimos. Então, ó, 1 inteiro e 4 décimos. Este aqui, eu preciso dizer 0 inteiros? 0 inteiro não, né? Eu só preciso dizer o quê? 8 décimos. Então, ó, 8 décimos, certo? E aqui, como é que eu digo? 2 inteiros e quantos? E 15 centésimos. Então, ó, 2 inteiros e 15 centésimos. Centésimos. Aí eu pergunto, por que centésimo, gente? Aqui eu disse décimo e aqui eu disse centésimo. Por quê? Ah, muito bem. Porque tem 2 casas decimais, não é? São 2 casas decimais depois da vírgula. Aqui, como é que eu leio? Como? 3 inteiros
e o quê? E 70. 72 o quê? Centésimos, né? Então eu tenho 3. Eita, eu esqueci do inteiro aqui. Deixa eu apagar aqui para fazer de novo, viu, gente? Eu esqueci aqui do inteiro. Me empolguei e esqueci do inteiro. Então fica o quê? 3 inteiras e 72 centésimos, não é isso? Então, ó, leiam aí comigo. 8 inteiros e 6 décimos. 1 inteiro e 4 décimos. 8 décimos. 2 inteiros e 15 centésimos. Aqui, 3 inteiros e 72 centésimos. Não é isso? Então, ó, quando temos uma casa depois da vírgula, décimo, né? 2 casas depois da vírgula, centésimos. E se fosse 3 casas depois da vírgula, seria o quê? Milésimos, não é isso? Então, ó, copiaram? Copia aí direitinho. Aí eu completar. Ainda tem a primeira questão, viu, gente? Terminei ainda não. Então, ó, aqui nós temos a letra F e a letra G. Então eu tenho aqui 4 quê? Como é que a gente lê? 4 inteiros e quanto? E 123 décimo, centésimo e milésimo. Milésimo. Por que milésimos? Porque tem 3 casas decimais depois da vírgula, né? Depois da vírgula tem 3 casas. Então, ó, fica o quê? 4 inteiros e 123 milésimos. Certo? Milésimos. E esse aqui, 2 inteiros e 470 e 5 milésimos. Então, ó, 4 inteiros e 123 milésimos. 2 inteiros e 475 milésimos. Copiei. E vamos para a segunda questão. Pronto, posso apagar, né? A segunda questão nós temos o seguinte. Escreva os números decimais
correspondentes. Copiem aí para responder. Então, ó, responderam já? Então vamos transformar, né, essa fração decimal em números decimais, certo? Toda fração que tem 100, 10 ou 1000 no denominador são frações decimais, certo? Agora nós vamos transformar, né, revisando, vamos transformar as frações em números decimais, certo? Então vocês têm aqui, ó, 7 centésimos, não é isso? Aqui eu tenho duas casas decimais. E aqui eu só tenho um número. Eu vou precisar acrescentar zeros ou não? Hein? Vou, né? Eu vou precisar acrescentar. Porque se eu não acrescentar zero, se eu colocar só o 7 aqui, então vai dar 7 centésimos? Não, né? Vai dar um número natural, 7. Então, eu vou precisar de acrescentar o zero para eu poder colocar a minha vírgula. Então, se eu já tenho 7, se eu colocar só um zero, vai ficar quanto, gente? Vai ficar décimo, né? Porque isso quer dizer que eu só tenho uma casa decimal, se eu colocar só um zero. Então, ó, eu tiro a vírgula daqui. Deixa eu colocar aqui. Então, aqui eu tenho 7, né? Que é esse 7 daqui. Se eu colocar esse 7, não fica centésimo. 7 centésimos. Se eu colocar só um zero, vai ficar centésimos? Não, né? Vai ficar o quê? Porque se eu colocar a vírgula aqui, vai ficar 7 décimos. Então, eu tiro a vírgula daqui e coloco mais um zero. Aqui, agora eu tenho duas casas decimais depois da vírgula. Aqui também a mesma coisa. Eu tenho 2 zeros. Corresponde que eu tenho que ter duas casas decimais. Eu tenho aqui já 2 números. Mas eu preciso de outro número. Porque se eu colocar só esses 2 números, 81, não vai ficar centésimo. Vai ficar um número normal. Um número natural. Então, ó, se eu colocar aqui um zero, aí fica assim, ó, duas casas decimais, certo? Aqui, eu tenho 42 centésimos. O mesmo processo dessa daqui, ó. Eu tenho 2 números, então eu preciso acrescentar um zero para eu poder ficar com duas casas decimais depois da vírgula. Então, eu coloco 0,42. Agora eu tenho 42 centésimos, tá vendo? Duas casas decimais. Duas casas decimais. Ok? Aqui eu tenho uma casa decimal e aqui é uma casa decimal. Mas se eu colocar, não é? Só aqui 4, vai ficar 4 décimos? Não, né? Vai ficar 4 inteiros, um número natural. Então, o que é que eu faço? Ó, coloco 0 para ficar 4 décimos. Por quê? Porque depois da vírgula, eu só tenho uma casa decimal, certo? Copiei aí para eu colocar o restante da segunda questão. Pronto? Então, ó.
Letra E. Então vamos responder essa daqui, né? Copia aí e responda. 81,67. Pronto. Vamos responder essa daqui? Vamos analisar direitinho. Presta atenção. Eu tenho aqui quantas casas? Uma casa. Eu tenho aqui quantas casas? 2 casas. Então, eu estou precisando de quantos zeros para ficar 2 centésimos? Eu já tenho uma casa. Então, eu preciso de quê? De 2 zeros, né? Vamos ver se é 2 zeros mesmo. Então, 1, 2, aqui, ó. E aqui. Então, ó, 1, 2. 1, 2. Então, eu acrescentei 2 zeros porque eu só tinha um número. Se eu só tinha um número, eu faltava mais 2 números para depois da minha vírgula eu ter 2 casas decimais. Aqui eu só tenho um número e aqui eu tenho 3 casas decimais. Vem, se aqui eu tinha um número e eram 2 casas decimais, eu acrescentei 2 zeros, aqui eu tenho 3 casas decimais e eu só tenho um número. Então eu vou colocar quantos zeros? 3, né? Então vamos lá. 1, 2, 3. E o número 3. Agora quantas... A vírgula vai ficar onde? Eu tenho que ter quantas casas decimais depois da vírgula? 3, né? Então, ó. 1, 2, 3. 1, 2, 3. 3 casas decimais depois da vírgula. Aqui a mesma coisa acontece com o 8. Eu só tenho um número e aqui eu tenho 3 casas, né? Então, se eu tenho 3 casas, eu preciso de quantos zeros? 3 zeros, né? Então, ó, 1, 2, 3. A vírgula fica aqui, ó, porque é 1, 2, 3. 3 casas decimais. 1, 2, 3. 3 casas decimais depois da vírgula. Aqui, eu tenho 3 casas decimais, né? Eu tenho que ter 3 casas decimais depois da minha vírgula. E aqui eu tenho 1, 2, 3, 4. Eu tenho 4 números. Eu preciso colocar 0? Não, né? Porque eu já tenho o número passando. Então, ó, 1. Aí vai ficar 3 casas decimais. Onde é que eu boto a vírgula? Aqui, ó. 1, 2, 3. 3 casas decimais. 1, 2, 3. 3 casas decimais. Ok? Então, corrijam aí para eu colocar a terceira questão. Então, ó. Aqui eu tenho a terceira questão. Com arme efetue, né? Operações com números, ó, com números decimais, certo? Então, nós temos que lembrar o seguinte, que eu já disse a vocês. Vírgula embaixo de vírgula, números inteiros embaixo de números inteiros, décimo embaixo de décimo, centésimo embaixo de centésimo e milésimo embaixo de milésimos, certo? Então, vamos armar esta conta aqui. Inteiro embaixo de inteiro. Então, ó. 0,1 mais quanto? 0,2. Então vai me dar quanto? 1 mais 2, 3. 0 mais 0, 0. E a vírgula. Então minha resposta aqui é 0,3, ou seja, 3 décimos, não é? Aqui o mesmo processo. Então aqui, ó, 3 décimos. Aqui o mesmo processo. 0,001 0,007 mais, né?
7 mais 1, 8. 0 mais 0, 0. 0 mais 0, 0. 0 mais 0, 0 e a vírgula. Tá vendo aqui? Inteiro embaixo de inteiro, décimo embaixo de décimo, centésimo embaixo de centésimo, milésimo embaixo de milésimo. E se por acaso faltar alguma casa, completa com 0, certo? Completa com 0. Então, aqui está o quê? 8 milésimos, né? Porque são 1, 2, 3 casas decimais. Então, 8 milésimos e essa daqui deu 3 décimos, certo? Copiem aí. Copiaram? Não esqueçam, viu? Décimo, centésimo e milésimo. Um embaixo do outro. E inteiros embaixo de inteiro. Se eu tiver uma conta assim, presta atenção. Pronto, se eu tiver uma conta assim, como é que eu vou resolver essa conta? Eu tenho, ó, um inteiro e tenho o inteiro e números decimais, né? 3 inteiros e 675 milésimos. E aqui eu só tenho 8 inteiros. Aqui o mesmo processo, eu tenho 21 inteiros, porque ele não tem vírgula, então é inteiro. Toda vez que ele vier assim, ó, ele fica na parte dos inteiros. E o restante, se precisar, eu completo com a vírgula. Eu completo com os zeros e coloco a vírgula. Aqui, ó, 2 inteiros e 83 centésimos. Então, vamos armar. Eu tenho 8, certo? Eu tenho 8. E aqui eu tenho o quê? 3,675. Olha como é que ficou. Aí como é que eu faço? Coloco a vírgula e completo com 0, né? Completo as casas. Então, ó. Porque o 8 ele tem que ficar aqui. Ele tem que ficar na parte do inteiro. Não é do décimo, é do inteiro. E os décimos eu completo com 0. Tá vendo aqui? Agora eu posso somar. 5, 7, 6 e 8 e 3, 11. Então, ó, 11 inteiros e 675 milésimos, certo? Aqui, aí eu coloco a resposta aqui. E aqui o mesmo processo, eu tenho 21. Então, como é que eu faço esse 21? Então, ó, coloco 21. E aqui eu coloco, eu vou colocar o 2 aqui? Não, né? Por quê? Porque aqui, ó, é que começa justamente o inteiro, né? Então, inteiro nem embaixo de inteiro, 2,83. E agora, o que é que eu faço com 21? Completo, né? Coloco a vírgula e completo com 0, ó. Mais, então vai dar 3, 8, 3 e 2. Deu o quê? Deu 23 inteiros e 83 centésimos, certo? Esse mesmo processo, gente, acontece com a conta de menos também. Ou seja, a conta de subtrair. É o mesmo processo, certo? Do mesmo jeitinho que você resolve a conta, que eu já disse, né? Que resolve a conta, aquele mesmo processo, certo? Para o quê? Para resolver uma conta. Aqui é a adição.
Mas a subtração é o mesmo processo. Porém, você pede emprestado. Como você sabe fazer uma conta de menos. Agora vamos treinar um pouquinho a conta de menos, certo? Que é a de subtrair. Posso apagar? Copie aí. O que nós temos na quarta questão, efetue as subtrações, certo? Então, como é que eu vou efetuar as subtrações? Do mesmo jeitinho que eu faço a minha conta de menos quando eu estou trabalhando com números naturais, certo? A única diferença que vai ter é que eu vou colocar a vírgula. Então, vamos resolver essas continhas aqui. Com toda atenção, né? Eu tenho 7, posso tirar 3? Posso, né? Vai me dar quanto? 4. Eu tenho 1, não tiro nada, fico com 1. E a vírgula aqui. Tá vendo aqui? O mesmo processo. Teve alguma coisa diferente? Só a vírgula, não é? Aqui, eu tenho 8. Posso tirar 3? Posso. Que vai me dar quanto? 5, né? Eu tenho 4. Tiro 1, fica quanto? 3. Então, ó. Aqui nessa conta, 8. 8 não. Eu tenho 5, tiro 3, fico com... Eu tenho 5, tiro 2, fico com 3. Eu tenho 9, tiro 3, fico com 6. Eu tenho 6, não tiro nada, fico com 6. Aqui nessa daqui, eu tenho 9, tiro 2, fico com quanto? Com 7. Eu tenho 9, tiro 2, fico com 7. Eu tenho 9, tiro 2, fico com 7. E aqui a vírgula. Estão vendo que o processo é o mesmo de uma conta que você faz naturalmente no seu dia a dia. Ok? O que vai mudar são as vírgulas que você tem que colocar. Certo? Então, copie aí para eu colocar as outras letras. Vejam que eu estou revisando, certo? Isso aqui eu estou revisando para quem ainda estiver com dúvidas, tirar totalmente as dúvidas, certo? É por isso que eu não estou correndo com o assunto de matemática. Por quê? Sempre estou revisando, para que vocês realmente entendam. A minha preocupação não é correr com o assunto. A minha preocupação é que vocês aprendam o assunto. Tá certo? Por isso que sempre eu dou uma parada para revisar. Eu dou uma parada para revisar. Então, vamos à letra E, né? Na letra E, nós temos o seguinte. Deixa eu colocar aqui direitinho. Copia aí, viu? Então vamos ver essa conta aqui. Eu tenho 7, eu posso tirar 9? Não, né? Por quê? Muito bem, porque 7 é menor do que 9. Então, eu peço emprestado a quem? Ao 1, que vai me dar 1 e vai ficar sem nada, né? Aí, o 1 que ele me deu,
veio para aqui, ó. Ficou com 7, deu 17. 17, tiro 9, fico com 8. Agora eu tenho 0, não posso tirar 8. Posso? Não, eu peço emprestado ao 3. Então, o 3 fica com 2 e vem 1 para o 10. Aqui fica 10, tiro 8, fica um 2. Aqui eu tenho 2, não tiro nada, fico com 2. Então, ó, deu 2 inteiros e 28 centésimos. Tá vendo que é o mesmo processo e você resolveu uma conta normal como você faz. A única diferença é a vírgula que tem que ter. Vírgula embaixo de vírgula. De 4 eu posso tirar 5? Não, né? Peço emprestado ao 7. Que o 7 me empresta 1, fica com 6. E aqui fica 14. Agora eu tenho 14. Tiro 5, fica o quê? Fica 9, né? 6 eu posso tirar, que fica 3. E 9, não tiro nada, fica com 9. Dá 9 inteiros e 39 centésimos. Aqui eu tenho 6, posso tirar 1? Posso, fica 5. Eu tenho 5, posso tirar 3? Posso, fica 2. E eu tenho 4, tiro 2, fica 2. Então, 2 inteiros e 25 centésimos. Ok? Então, vocês estão vendo aí a resolução de uma subtração, né, de números decimais, que estamos relembrando. Então, relembramos a adição, a subtração, né, a transformação de uma fração decimal em números decimais e a leitura de números decimais, ok? Então, ó, agora vocês vão pegar o caderno de português, classe, fazer o cabeçalho para a gente começar, né, português. Então, ó, voltamos com o português e nós temos aqui o seguinte, né? Responda, que é a primeira questão, né? Já mandei vocês pegarem o caderno de português e agora vocês copiem em classe. Aí nós temos aqui, responda as perguntas escrevendo apenas verbos no infinitivo pertencentes à segunda conjugação, certo? Então, o que queremos fazer quando temos fome? Nós sabemos que o infinitivo é o próprio verbo, né? Dançar, pular, dependendo da conjugação, se é primeira, se é segunda, se é terceira. Como ele diz aqui, segunda conjugação, nós sabemos que a primeira conjugação termina em ar, a segunda termina em er e a terceira termina em ir. Então, ele quer a resposta na segunda conjugação, certo? A segunda conjugação termina em er, não é? Então, ó, o que queremos fazer quando estamos com fome? Queremos o quê? Quando estamos com fome, nós queremos comer, não é isso? Então, ó, a resposta é comer. Na segunda conjugação, aqui, ó, segunda conjugação, er, comer, certo? Então, comer, copiem aí. Copiaram? Outra pergunta. Também com a mesma conjugação, viu? Segunda conjugação. O que devemos fazer, não é? O que devemos fazer com caneta ou lápis? Respondendo com a segunda conjugação, devemos fazer o que com a caneta ou lápis? Devemos, ó, escrever. Muito bem. Então, devemos
escrever, né? Aqui, ó, segunda conjugação, ok? Agora vamos para a letra B. B de bola. A B de bola, a resposta é na terceira conjugação, viu, gente? Copiem aí essa para eu botar a B. Pronto? Então, a letra B é a terceira conjugação. A resposta é na terceira conjugação. Então, a letra B. Terceira conjugação. Certo? Terceira conjugação. Então, ela vai. O que queremos fazer quando temos sono? Respondendo na terceira conjugação. O que devemos fazer na terceira conjugação quando temos sono? O que queremos fazer quando temos sono? Queremos dormir, não é? Queremos, ó, dormir. Olha aqui a terceira conjugação. Agora vamos a outra pergunta. Na outra pergunta nós temos: apertadinho aqui, né? Então deixa eu apagar essa daqui logo. Para não ficar tão apertado, então não vai dar para vocês verem. Terminado de copiar essa. Pronto. Então, ó. Isso aqui. Essa é da letra B ainda, viu, gente? O que devemos fazer, né? Ou o que queremos fazer? O que queremos fazer quando alguém nos conta uma piada? Com a resposta da terceira conjugação. O que queremos fazer quando alguém nos conta uma piada? Hein, gente? Queremos o quê? Sorrir ou rir, não é? Então, ó, queremos sorrir ou rir, não é? Quando alguém nos conta uma piada, nós queremos sorrir ou então rir. E aqui, ó, terceira conjugação, terminação em ir. Então, nós temos, né, os verbos com as conjugações na primeira conjugação que termina em ar, a segunda conjugação termina em er, a terceira conjugação termina em ir, não é? E também nós temos o verbo por, certo? Que também pertencem à segunda conjugação, que é er, não é? Porque antigamente nós tínhamos o verbo poer, poer. Agora, por isso que ficou
o verbo por na segunda conjugação, certo? Então, o verbo por pertence à segunda conjugação. Ok, gente? Copiem aí. Para eu apagar. Copiaram? Pronto, eu vou colocar aqui duas frases para passarmos essas frases para o tempo pedidos, certo? Duas frases, que vai ser a segunda questão. Nós temos aqui a segunda questão, onde tem reescreva as frases, né? Passando os verbos para os tempos pedidos, certo? Para os tempos pedidos. Aí nós temos aqui, eu repetirei tudo mais uma vez. O tempo pedido é esse aqui, futuro do pretérito. Então, como é o futuro do pretérito, gente? Ele termina em ria, não é isso? Então, como é que fica o verbo? Aqui é eu repetirei, né? Está no futuro. No futuro do presente, né? Os tempos, no futuro do presente, o verbo aqui está, certo? Eu repetirei tudo mais uma vez. Então, o futuro do pretérito é um passado, né? Então, como é que fica? Eu repetiria, não é? Então, eu repetiria tudo mais uma vez. Eu repetiria tudo mais uma vez. Agora, André bateu o recorde da corrida. Futuro do presente. Então, André bateu o recorde da corrida. André é ele, né? Então, André o quê? Eu baterei, tu baterás, ele baterá, não é? Então, André baterá o recorde da corrida. Estão vendo aqui? Então, André baterá o recorde da corrida. Então, André bateu, André baterá. André não é ele, né? E nós temos eu, tu, ele, nós, vós, eles. Então, André baterá. André baterá o recorde da corrida. Certo, gente? Entenderam? Então, vocês estão vendo aqui, ó, o tempo pedido, aqui foi futuro do presente, aqui foi futuro do pretérito. Aqui é um passado, né? E aqui é o futuro do presente, é o que vai acontecer. Aqui, ó, já aconteceu faz tempo. Eu bateria, né? Antigamente, se eu fizesse isso, né? Então, eu bateria, eu faria, eu comeria. Se não fosse a minha idade, eu comeria isso, né? A gente diz? Então, aqui, eu repetirei tudo mais uma vez. No pretérito, no futuro do pretérito, eu repetiria. Eu repetiria, tu repetirias, ele repetiria. Nós repetiríamos, vós repetirias e eles repetiriam. Não é isso? André bateu o recorde da corrida, o futuro do presente. André é ele, né?
André baterá, eu baterei, tu baterás, ele baterá. Nós bateremos, vós batereis e eles baterão. Então, André baterá o recorde da corrida. Ok, gente? Entenderam aí direitinho? Copiem aí. Copiaram? Tudinho? Então, ó. Por hoje é só. Estudem verbos, né? Para vocês se aprimorar mais. E não esqueçam de fazer as tarefas, não é isso? As devoluções das tarefas, quando marcar o dia para devolver todas as tarefas que vocês fizeram na folha xerocada, não é isso? E não esqueçam de mandar as fotos realizando as tarefas. Lembre-se que estamos chegando na etapa final, certo? E precisamos das tarefas, das fotos, né? E quando se pedir algum trabalho, também a realização desses trabalhos. Todos estão sendo avaliados, ok? Então, ó, por hoje é só. Vou deixando uma mensagem, né? Que toda sexta-feira deixamos uma mensagem para vocês, para escutarem e refletirem, certo? Então, até segunda-feira, se Deus quiser. Um bom final de semana. Deus é Deus. Não importa a circunstância, Ele sempre será Deus. Minha fé não está firmada nas coisas que podes fazer. Eu aprendi a te adorar pelo que és. Dele vem o sim e o amém, somente dele, mais ninguém. A Deus seja o louvor. Se Deus fizer, Ele é Deus. Se não fizer, Ele é Deus. Se a porta abrir, Ele é Deus. Mas se fechar, continua sendo Deus. Se a doença vier, Ele é Deus. Se curado eu for, Ele é Deus. Se tudo der certo, Ele é Deus. Mas se não der, continua sendo Deus. Minha fé não está firmada nas coisas que podes fazer. Eu aprendi a te adorar pelo que és. Dele vem o sim e o amém, somente dele, mais ninguém. A Deus seja o louvor. Se Deus fizer, Ele é Deus. Se não fizer, Ele é Deus. Se a porta abrir, Ele é Deus. Mas se fechar, continua sendo Deus. Se a doença vier, Ele é Deus. Se curado eu for, Ele é Deus. Se tudo der certo, Ele é Deus. Mas se não der, continua sendo Deus. Não o adoro pelo que Ele faz, eu adoro pelo que Ele é. Haja o que houver, sempre será Deus.
levante as suas mãos e adore sempre dizendo: Deus é Deus. Deus é Deus. Deus é Deus. Deus é Deus. Deus é Deus.